Ter um seminário próprio foi um sonho de muitos anos da Diocese de Setúbal, que começou a ser concretizado em 1992 pela mão de Dom Manuel Martins, com a criação do Seminário de Santa Maria, Mãe da Igreja. Antes, os seminaristas faziam a sua formação fora do território sadino, em particular no Patriarcado de Lisboa. Em 1999, o projeto passou para o Seminário de São Paulo, em Almada, graças a um acordo com a Diocese lisboeta. O primeiro sentimento é um sentimento de gratidão, porque quando se olha para uma estrutura diocesana que foi fundada pelo Dom Manuel e o Dom Manuel acaba de partir, não é? E que, olhando para estes 25 anos, percebe-se neste gesto tão grandioso, surgiram tantos frutos na nossa Diocese, só podemos estar gratos por estes 25 anos, porque foram 25 anos de graça e que, de alguma maneira, espelham os sacerdotes que foram sendo ordenados e formados ao longo destes 25 anos neste Seminário Diocesano de Setúbal. Numa diocese que historicamente sempre teve de conviver com desafios como a pobreza e o desemprego, a imigração e a exclusão social, também a menor prática católica em comparação com outras regiões, o projeto formativo do seminário passa necessariamente pela formação de sacerdotes de missão, que sejam capazes de responder a estes contextos. Um perfil de alguém que é um missionário. E um missionário, como o Papa Francisco nos diz, que leva o Evangelho na alegria do Senhor e, portanto, todo o processo formativo tem como este objetivo, formar pastores que estejam no meio do rebanho, que compreendam a linguagem desta terra e que indiquem caminhos para o céu, caminhos de pastoreio na verdade do Evangelho, nesta alegria que é própria de quem vive na fé. Desenvolver o sentido de fraternidade, o sentido da verdade, o sentido do serviço, o sentido do respeito mútuo, da solidariedade, são tudo elementos muito fundamentais que vamos trabalhando no cotidiano e creio que temos que dar o exemplo e tentamos dar, não sei se da melhor maneira, mas fazemos o esforço para que isso aconteça. Cláudio Rodrigues, de 22 anos, sempre teve o sonho de ser político, mas a busca interior levou-o ao seminário onde está atualmente a frequentar o 5º ano. Diante dele ficou também toda uma opção de vida diferente, fora da convivência diária da família e dos amigos que tinha no Monte da Caparica. Eu acho que aqui joga-se a radicalidade do sim a Jesus. Claro que a minha família continua a ser a minha família, mas efetivamente sou enviado ao encontro de uma família muito maior que é a Igreja. Isso não me despreza a minha família de origem, antes pelo contrário, porque daí eu vim, mas faz-me ter a consciência que nós somos muito mais do que a nossa própria família de origem, do sítio onde vimos. E isso é uma coisa com a qual eu todos os dias me vou confrontando. Na vida política joga-se o homem, joga-se o bem comum, acima de tudo joga-se as condições da vivência do homem no mundo. Nesta vida a que sou chamado, percebo que sou chamado, sim, novamente a ter em conta o homem, mas naquilo que ele é no seu todo, não é? O homem enquanto ser neste mundo e enquanto ser feito para o infinito, feito para a eternidade. Mas sim, nesse sentido, posso continuar a zelar e a procurar o bem comum de uma maneira mais excelente, mais perfeita, à maneira de Deus. De Pinhal de Frades veio Afonso Pereira, de 19 anos, que está a começar o 3º ano de seminário. Perguntamos-lhe como é que um jovem olha hoje para o desafio do celibato, com tudo o que ele implica. Antes de mais, implica sempre uma adesão nossa àquilo que nos é proposto, implica uma decisão e ao mesmo tempo nós temos de ter a noção de que também é uma graça que nos é dada. O celibato não é uma coisa que nós conseguimos viver pelas nossas próprias forças isoladamente. E por isso contamos sempre também com esta graça que Nosso Senhor nos dá quando nos chama. Depois, é um caminho que se faz também sempre nesta liberdade e sempre nesta honestidade de perceber que eu tenho que ordenar a minha vida neste sentido para aquilo que sou chamado. Os formadores
têm também esta missão de nos conhecer enquanto seminaristas. Não há uma formação rígida e que molda os seminaristas. Há uma formação que é dirigida a cada um individualmente. Nós vamos desenvolvendo várias características e o seminário, dependendo das várias etapas, vai desenvolvendo as várias dimensões conforme aquilo que é importante nas várias etapas. Da parte do seminário, há também a consciência de que é preciso trabalhar cada vez mais a parte afetiva dos futuros sacerdotes e acompanhar também os padres já ordenados, não deixando que eles vivam sozinhos os seus problemas. Provavelmente esse é o grande problema, o isolamento dos sacerdotes, que às vezes até estão acompanhados, mas permanecem fechados em si e nos seus problemas, e depois surgem questões complicadas depois de se resolver e de encontrar uma solução. Atualmente são 6 os seminaristas a frequentar o Seminário Diocesano de Setúbal. A Semana dos Seminários, que está a decorrer, trouxe também 2 seminaristas ucranianos que vão ser formados nesta casa e estão destinados ao apoio das comunidades ucranianas existentes na Diocese Sadina.